E olha, o trânsito de Teresina é um dos assuntos mais comentados aqui no nosso programa, sempre. Geralmente por questionamentos. A gente tem problemas de toda ordem, porque assim, afinal de contas, nós estamos falando de algo que é móvel, né? De algo que se movimenta e de algo que precisa seguir esse fluxo. Qual é esse fluxo ao qual eu me refiro? Nós temos sempre aumento de frota, num aumento de frota de todos os tipos de veículos, nós temos mais gente na rua e nós temos uma sinalização, por exemplo, um sistema viário que precisa também ser adequado. Quando isso não acontece, e não aconteceu ao longo dos últimos anos, você tem, digamos assim, até uma expressão muito clichê, uma espécie de uma demanda represada, porque você tem semáforos quebrados, são problemas que sempre se repetem, e tem um total desrespeito. Por quê? Porque novos motoristas foram habilitados, chegaram ao trânsito de Teresina e essas pessoas acabam não seguindo as regras que precisam ser seguidas. Essa é só uma pontinha do iceberg, que é hoje o trânsito de Teresina. A gente vai conversar a partir de agora com o superintendente da S-Trans, Carlos Daniel, que tem muita experiência nessa área, já esteve nesse posto outras vezes e começa esse trabalho quase, doutor Daniel, de recuperação, né? Se a gente estivesse falando de uma obra fixa, seria de recuperação, de colocar a casa em ordem. Vamos começar pela questão que eu acho que talvez é a que mais chama a atenção da população, que é o transporte coletivo. O senhor já anunciou que vai haver um aumento da frota, isso já está sendo preparado, e eu queria que o senhor explicasse então para a gente como vai funcionar esse sistema, não só aumentar ônibus, mas recuperar a credibilidade do sistema, ou seja, as pessoas voltarem a andar de ônibus, porque um dos motivos da crise, inclusive, foi a queda no número de passageiros. Bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia aos seus ouvintes. O problema do transporte público houve a partir de 2020, quando houve a pandemia, houve uma evasão quase que total. Com a paralisação naquele ano dos ônibus, surgiram vários outros meios de transporte. A população se acostumou a pegar o mototáxi, o Uber, o ligeirinho. Então isso dificultou muito a volta do transporte público. Mas nós vamos voltando gradativamente. Hoje nós estamos com 245 ônibus. A partir de março nós teremos mais de 280 ônibus rodando na cidade. Isso vai melhorar a oferta e esperamos que melhore a demanda dos ônibus. Eu espero que aumente a população que está usando o transporte coletivo. A expectativa é que aumentando a frota, melhorando o uso do transporte coletivo pela população, nós vamos pensar em renovar também a qualidade dos ônibus, melhorar a qualidade dos ônibus, porque os ônibus já estão defasados e precisam ser adquiridos ônibus novos para entrar no sistema. Mas o senhor tem os números, por exemplo, houve uma redução de quanto? Hoje, quanta gente utiliza, não é por passageiro, é por viagem, né? Que é por viagem. Por viagem. É por passageiro que catraca, né? Por catracada. Sim, catraca. Seriam, antes da pandemia, 5 milhões e meio, hoje nós temos 2 milhões e meio passando. Então perdeu metade, 50%. Exatamente, 50% da queda. Então, assim, não tem como manter da forma que era antes da pandemia, exatamente, né? Não tem como manter a frota naquele nível. Antes eram 400 ônibus rodando, hoje rodam 245. Está se sentindo um pouco um acréscimo, já teve um acréscimo pequeno, mas houve um acréscimo de dezembro para janeiro, janeiro para fevereiro, agora fevereiro para março. Março deve ter um acréscimo considerável, visto que é um mês que todas as escolas voltam a todo vapor, a cidade volta a funcionar totalmente. Então deve haver um acréscimo, nós esperamos que haja esse acréscimo, para que a gente possa melhorar a qualidade do transporte. Entendi. E vamos lá então, vai ter aumento de frota, quanto? Quantos ônibus tem circulando hoje, quantos novos ônibus devem entrar? E também queria saber sobre a situação dos terminais.
deve entrar mais 40 ônibus agora em circulação. Mais de 40 ônibus agora em circulação. A partir de março, depois do carnaval, devem entrar esses ônibus em circulação. Os terminais de imediato vão ficar aguardando um estudo que está sendo feito pelo professor Santana da Oficina, o nome da empresa dele é Oficina, que participou de uma licitação no BNDES, através do Ministério das Cidades, e ele ganhou os estudos para atualizar os estudos aqui em Teresina. Quer dizer, na Teresina, na metrópole, na região metropolitana, que é Teresina e Timon, e as regiões adjacentes. Então ele vai fazendo esse estudo e deve nos dar uma posição como deverá funcionar o novo desenho do sistema de transporte coletivo. Daí nós vamos, atendendo a esse estudo, verificar como deve ficar o sistema. Mas provavelmente eu acho que esses terminais devem voltar a uso de uma maneira diferente, mas deve voltar a uso. Mas como parte do sistema... Como parte do sistema de transporte. Não como, por exemplo, chegou a ser... Eu acho que nem chegou a ser aplicado isso, mas existiu um decreto do prefeito anterior destinando os terminais para que fossem pontos de transporte de aplicativo, ou seja, mudando completamente o objetivo para o qual aqueles terminais foram construídos. Os terminais foram construídos, como você está dizendo, para o transporte coletivo, não é para transporte individual. O transporte alternativo é praticamente individual, 1 ou 2 ou 3 pessoas no máximo. Então esses terminais devem ser usados para transporte coletivo. E vocês têm algum hoje estudo para saber quanto custaria para recuperar aqueles terminais que estão vandalizados, completamente destruídos? E exatamente, eu acho que o vandalismo, ele se dá muito pela falta de uso, né? É quase uma manifestação de revolta da população. A falta de uso e a falta de cuidado do poder público. Sim, houve um total abandono. Isso é um patrimônio público que foi abandonado e deixaram depredar ele completamente. Hoje a recuperação desses terminais deve passar por algo em torno de 15 milhões de reais. É um bom dinheiro para se jogar fora. A prefeitura tem dinheiro para isso? A prefeitura, o prefeito Silvio Mendes vai ter que trabalhar para economizar para ter o dinheiro. Mas vai aparecer o dinheiro, tem que aparecer. Eu acredito que o prefeito vai se empenhar e dar todo o esforço, vai dar todo o trabalho dele dedicado a trabalhar em prol da população. Então ele vai ter que recuperar. As estações nós vamos começar a limpar, a pintar, não é, de forma simples. Estamos fazendo um projeto para começar a trabalhar nas estações, para começar a recuperar as estações em breve. E fazer com que a população compreenda o uso, né? Porque eu acho que existiu uma demonização desses terminais, foi quase uma política de governo. Eu lembro que na gestão anterior, eu acho sempre muito importante que se coloque isso, existiu isso, havia uma espécie de sempre uma apresentação dos terminais como o grande vilão da gestão do ex-prefeito Firmino Filho. Isso criou na população, do meu ponto de vista, não tem uma pesquisa sobre isso, não tem um estudo, mas pelo que a gente acompanhou, criou-se na população uma raiva daqueles espaços. Era quase um símbolo. Por que as pessoas, no meu modo de vista, apedrejam, tanto virtualmente, né, falando, questionando os terminais, como os próprios atos de vandalismo, os primeiros, por exemplo, não eram atos cometidos por gente que usava o transporte, porque as pessoas viam naquilo ali, elas despejavam toda a sua raiva por não ter um ônibus. Então ali era uma manifestação do momento. Eu quero saber se vocês vão tentar fazer com que as pessoas finalmente entendam que aquilo é uma necessidade do sistema. Cíntia, o que acontece é o seguinte: não existe outra solução de transporte se não der preferência ao transporte público. Para você dar preferência a esse transporte público, tem que haver as estações de ônibus, que nós colocamos estações confortáveis, com ar-condicionado, com tudo automatizado, e a administração realmente, é como você disse, trabalhou para acabar com isso. Mas a população precisa usar as estações, até porque são equipamentos confortáveis,
com sombra, com conforto dentro e tudo. Infelizmente, quebraram tudo, desejaram roubar os ar-condicionados, deixaram roubar o sistema de automatização. Nós haveremos de trabalhar para voltar as estações a funcionar com limpeza, já estamos limpando as estações, encontramos lixo dentro das estações. Isso é coisa que prejudicou bastante a cidade. E a população hoje, eu acho que os passageiros reconhecem que pelo menos em sombra, em conforto, é muito melhor do que as antigas estações, como você vê ali no Bom Preço, que nós não conseguimos fazer as estações da Frei Serafim. É um Deus nos acuda, a população 5 horas da tarde se escondendo atrás de parada de ônibus, sem conforto, sem a menor estrutura. E sem segurança também. Existe algum trabalho nesse sentido, por exemplo, de estabelecer algum tipo de parceria ou com a Guarda Municipal ou com a própria Polícia Militar para tentar garantir a segurança? Que um dos motivos que as pessoas não utilizavam também era a falta de segurança. Nós já estamos hoje tem um convênio da Polícia Militar com a Prefeitura Municipal. Nós estamos usando a Guarda Municipal, né, através da Secretaria Municipal de Segurança. Já tem determinação para que esses terminais sejam acompanhados todos os dias. Já tem a guarda passando nos terminais de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, para que se evite continuar o vandalismo. Nós estamos trabalhando nesse sentido. E vai haver, o prefeito determinou que a Guarda Municipal fique bem perto de todos os ambientes públicos, né, de todos os prédios públicos, para que dê segurança a quem usa esses prédios. E isso, nesse meio, está incluído todas as estações também. Afinal, é para isso que a guarda existe, né? Vamos falar também sobre essa nova modalidade agora de cobrança de estacionamentos, que foi anunciada pelo senhor essa semana. Já tem, inclusive, isso já está andando, né? Já é algo que já está definido. É a Zona Azul. O que é isso? Voltando, né? Nós vamos voltar um antigo sistema que tinha aqui na cidade, já tem em todas as cidades do Brasil. O que é a Zona Azul? É um estacionamento que dá direito a todos os cidadãos terem acesso ao estacionamento. Se você for no centro às 7h30, 8 horas da manhã, você já não encontra mais vagas. E o comércio está fechado ainda. Não tem ninguém fazendo uso desse estacionamento. Somente quem já trabalha no centro. Então esse espaço precisa ser democratizado. Precisa que toda a população tenha direito ao uso. Então a pessoa vai no centro, passa 2 horas, faz suas compras, sai de lá e vai para outro lugar e fica a vaga para que outra pessoa possa usar. Isso é uma parte de incentivo ao centro da cidade. O centro tem que ser melhorado, tem que sofrer um incremento de todas as coisas boas que possam atrair novamente a população de volta ao centro da cidade. Já tem o valor dessa taxa? Não tem valor. Você não tem nenhuma estimativa? Não, nós não temos estimativa de preço, porque isso vai ser feito pelas empresas privadas, né? Que deve ser uma empresa privada, que deve ofertar o custo disso aí. Nós vamos fazer estudos para saber uma base, mas não temos esse estudo ainda. Bom, eu estava pesquisando aqui, anteriormente, funcionava, você tinha uma espécie de um carnê, hoje tem que adotar outras alternativas, né? A tecnologia. Tudo é na tecnologia, você compra online, compra pela internet, você estaciona, a fiscalização é toda eletrônica. Então a S-Trans vai ter que adequar também a fiscalização para o centro. O que acaba sendo uma coisa boa no sentido de que a presença mais forte da superintendência no centro também acaba garantindo uma segurança maior, né? Isso mesmo, exatamente. E também os próprios, a empresa que ganhar a licitação, ela vai colocar funcionário dela fiscalizando, andando o tempo todo no centro, que irão informar aos órgãos de segurança qualquer atividade ilícita que esteja acontecendo. Isso melhora muito a segurança, até para quem estaciona. Nós temos hoje os flanelinhas que são muito agressivos, eles são muito incisivos nas cobranças e tal. Nós vamos tentar, através dessas empresas,
que seja dado treinamento a essas pessoas para que sejam reaproveitados do mercado de trabalho, exatamente ajudando nessa parte de cuidar dos carros, mas trabalhando oficialmente dentro das empresas com disciplina, com educação. E menos hostilidade, né? Menos porque hostilidade, assim, tem casos exatamente. já de agressão, principalmente Tem. mulheres. Temos muitas perguntas, obviamente. Eu vou tentar fazer as perguntas de uma forma que atenda todo mundo. Tem um questionamento aqui, que aí vale para todo mundo da Zona Sudeste. Diz o seguinte, que quando é que vai haver algum tipo de intervenção naquela região, principalmente nos semáforos da Avenida das Hortas, que abrem e fecham como há 15 anos atrás. Olha como o Alan Richelli, ele entendeu aqui quando eu disse que o trânsito ele é mais difícil, né, a gestão do trânsito, porque ele é algo que se movimenta de acordo com a movimentação da cidade. Então, não dá para você ter os mesmos semáforos ou a mesma forma de funcionamento que tinha há 15 anos atrás. Tem alguma coisa prevista especificamente para a Zona Sudeste, já que, ele lembra, os serviços migraram do centro para os bairros, a frota de veículos aumentou muito, os conjuntos habitacionais e o trânsito continuou o mesmo, como se não houvesse um comércio de 15 anos nos bairros. O Alan, né? Alan, nós estamos trabalhando para isso. Nós vamos colocar na cidade de Teresina, esperamos que até final de agosto, nós estaremos acrescentando em Teresina 50 semáforos inteligentes. Né? O que é isso? É aquele semáforo que você vai estar lá na central de operação, no controle operacional do trânsito, lá no CCO, na Trans. De lá você vai ver a quantidade de carros que estão de um lado, a quantidade de carros que estão de outro, e você vai poder monitorar e mudar a preferência da via de acordo com essa semaforização inteligente. Então nós vamos trabalhar nesse sentido. E vamos espalhar nos principais cruzamentos da cidade. E provavelmente a Avenida das Hortas vai ser uma das regiões beneficiadas. De acordo com o fluxo, então, né? Os semáforos inteligentes... Vai funcionar de acordo com o fluxo. Onde tiver maior fluxo, ele passa mais tempo aberto. Onde tiver menor fluxo, espera um pouco mais. Pronto, a Avenida das Hortas vai ser contemplada com esses novos semáforos, que tem uma tecnologia muito mais atualizada. Tem uma pergunta que eu achei interessante. O Orlando, que é motorista de táxi, quer saber se a vaga destinada a idosos, se também vai ter que pagar o estacionamento. Todas as vagas vão ter que... Idosos, as vagas vão ser com o mesmo direito, porque tem muitos idosos que precisam estacionar no centro. Eles estacionam, mas ele tem que dar direito ao outro idoso também, que vai ter direito a estacionar. Assim como qualquer pessoa comum. Ele é uma pessoa como todas as outras, que serve todas as regras da nomenclatura, das regras das leis. A Zona Azul, então, vale para todas as vagas, inclusive aquelas destinadas, né, a públicos específicos. A Zilda já pergunta, agora há pouco foi Zona Sudeste, por exemplo, no entorno da Vila Operária, da Igreja da Vila, que ali tem uma movimentação às terças-feiras, ela quer saber o seguinte: será que tem como modificar aquele desenho ali, a sinalização, por exemplo, as ruas paralelas poderiam ser mão única, ou é muito complicado alterar somente em dias de novena, que são as terças-feiras? É a Zilda Lima. Não, poder se estudar as mudanças para ficar em mão única, pode se estudar. Agora, não dá para fazer só num dia. Eventualmente, você pode fazer em uma terça-feira especial, por exemplo, como existe na Raul Lopes, vai ter uma micarina, um carnaval específico, aí você, nesse dia, você realmente destina uma quantidade grande de agente de trânsito, funciona com polícia militar, com guarda municipal, funciona um aparato muito grande para se inverter todo o sentido de um trânsito naquele dia. Então isso deve funcionar mais quando for eventos especiais. As missas de todo dia tem que ser normalmente o trânsito normal. O que se pode é colocar eventualmente uma equipe da S-Trans para ajudar no trânsito naquela missa no dia mais complicado. Aí sim, podemos fazer, porque a gente sabe que muitos
dos religiosos, às vezes também estacionam de maneira errada. Irregular. Eu acho que é até interessante isso, um mapeamento daqueles eventos que geram uma movimentação muito grande. As missas fazem isso, né? Não tem só da Vila Operária, tem outras também, e acaba criando um tumulto. E você tem em Teresina um exemplo positivo, que é o fechamento ali da Avenida Raul Lopes aos domingos, que funciona já há alguns anos, é algo que a população abraçou. E, enfim, é um modelo que eu acho que poderia, né, ser seguido. A Lúcia, lá do Parque Brasil, traz um outro aspecto que também é interessante. Ela diz o seguinte: tudo bem, vai aumentar a frota de ônibus, mas e os ônibus que estão em circulação? Aí ela conta que alguns são muito velhos, alguns estão num estado realmente deplorável. Ela disse que já teve que descer de um ônibus porque a fumaça estava prejudicando quem estava dentro desse ônibus. E às vezes eles também param, né, dão defeitos. Então ela quer saber se tem alguma fiscalização nesse sentido. Nós estamos fiscalizando desde que assumimos, aumentamos a fiscalização na frota de ônibus. Estamos trabalhando para melhorar. Nós acabamos até de comentar que depois desse acréscimo de quantidade, nós vamos trabalhar para melhorar a qualidade. Diminuir a idade da frota, que hoje está em mais de 9 anos, a idade média. Então essa frota tem que diminuir a idade dela através de aquisição de novos ônibus. Isso nós estamos estudando. Vamos ver o que é que pode ser feito ainda esse ano, ver qual é a alternativa que nós vamos encontrar. Tá certo. Olha, tem muita pergunta ainda, gente, algumas mais individuais, mas eu acho que eu coloquei aqui um parâmetro assim de coisas que deu para atender mais a demanda da maioria da população. Tem coisas pontuais que acabam se encaixando naquilo que a gente já falou da novena, né? Então, assim, a S-Trans está estudando como em determinados dias específicos ou para atender alguns eventos, haja uma fiscalização maior. Tem muita gente falando da história aqui dos flanelinhas, se eles seriam auxiliares registrados, ou como seria, mas o senhor até explicou que vai ser uma capacitação, e isso ainda está em fase de estudo, não é isso? Exatamente. Então não tem nada definido. Se forem, mas a ideia é que se a empresa que ganhar, que faça um trabalho, um curso de preparação, que eles possam atuar dentro da empresa, como funcionários, cadastrados e tudo. É claro que serão dentro da lei trabalhista. Isso já vai ser imposto para a empresa, claro, né? Porque já vai assim, ficar, a empresa certamente não vai querer, já que há muito, eu digo não vai querer, gente, porque há muita reclamação, já há registro de ocorrência policial de pessoas, motoristas que foram agredidos, sobretudo no centro da cidade. Superintendente, muito obrigada pela entrevista. A gente tem aí, infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela entrevista e boa sorte aí à frente da S-Trans. Tá bom, obrigado. Sim, estamos às ordens.